E agora vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor Semíramis. Como nós havíamos lido o versículo Atos 4:12, que diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amigo ouvinte, gostaria de compartilhar com você alguns versículos da palavra de Deus que nos alertam, nos incentivam a buscar a salvação por meio de Cristo Jesus. E a palavra de Deus nos diz lá em Atos 16:31, que quem crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Diz lá que crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Quando você crê no Senhor Jesus Cristo, quando você dá crédito à palavra de Deus, a mensagem ela será estendida. Você será o portador e levará a mensagem até a sua casa. E é por isso que a palavra de Deus, ela nos incentiva a buscarmos o Senhor, a estarmos em sintonia com Deus por meio da sua palavra. E é um ato de fé que nós, humanos, precisamos estar fazendo. 2 Timóteo 1:9, a palavra de Deus diz que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Amigo ouvinte, o homem, ele sente um vazio, ele sente a necessidade de algo na sua vida. O vazio, ele vem por causa do pecado. O pecado, ele entrou na humanidade, no homem, por meio ali de um homem, Adão. Ele herdou, ele pecou, e esse pecado não só o atingiu, como ele foi transmitido a toda a raça humana, todos os homens, e a Bíblia nos diz que todos os homens pecaram. E por meio desse pecado houve ali uma separação, houve uma quebra de comunhão entre o homem e Deus. E aí entra a mensagem da salvação por meio de Jesus Cristo. E aí, lá em Atos 2:21, a palavra de Deus nos diz que acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós, os homens, nós temos que reconhecer o nosso estado pecaminoso, e a Bíblia diz que os nossos pecados nos fazem separação entre nós e o nosso Deus. O nosso estado pecaminoso, ele nos deixa separados de Deus. Deus, ele olha para nós, os seres humanos, os homens, e ele vê ali uma mancha, uma separação. E aí em Cristo, a mancha, a separação, ela é quebrada. E aí a palavra de Deus, essa mancha, a separação, a Bíblia nos diz em Coríntios, 1 Coríntios 6, 9 e 10, diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Veja que a lista aqui é grande das pessoas que não herdarão o reino de Deus. Então Deus, ele olha para o homem, e aí ele não pode contemplar o homem, e o homem não pode contemplar a Deus por causa de algo que é chamado pecado.
Diz lá: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E esse pecado, ele pode ser destronado das nossas vidas, ele pode ser retirado das nossas vidas, primeiramente por meio da fé. Nós cremos, nós temos fé que Jesus Cristo, ele veio e morreu por nós. E quando nós acreditamos que Cristo morreu por nós, quando nós cremos que a morte de Jesus na cruz foi suficiente para perdoar e purificar os nossos pecados, aí Deus, ele vai nos ver de uma forma diferente. A Bíblia diz em Romanos 10, 9 e 10, o versículo 10 diz: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós reconhecemos o nosso estado pecaminoso, nos caímos aos pés de Deus, confessamos os nossos pecados, reconhecemos que Jesus Cristo, ele morreu para nos dar a vida eterna. Aí a Bíblia diz que nós passamos a ter uma nova vida. A palavra de Deus nos diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Então a palavra de Deus, ela orienta, ela nos ensina, ela nos aquebranta, nos faz reconhecedores dos nossos pecados, aquilo que nos separa de Deus. E aí Deus, ele tem algo maravilhoso para a nossa vida. A palavra de Deus, ele diz que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. A mensagem da palavra de Deus para você, meu amigo, é que você possa reconhecer que é um pecador, que de você não pode ser feito nada se não houver uma intervenção divina por meio de Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus nos diz que o Filho do Homem, ele veio e buscar e salvar o que se havia perdido. Então nós, que éramos perdidos, fomos alcançados pela graça misericordiosa do Senhor Deus por intermédio de Jesus Cristo. E a mensagem que eu quero deixar para você nesta manhã, onde quer que você esteja, que você venha refletir: será que vale a pena a vida que você tem levado? Se você de fato está separado de Deus, será que realmente vale a pena você ficar separado de Deus? Pense bem e que você possa estar refletindo. Nós não podemos fazer nada se nós não buscarmos a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, que você possa crer no Senhor Jesus Cristo para que seja salvo. E que Deus o abençoe e que possa transformar a sua vida. E que o Senhor abençoe a cada um, em nome de Cristo Jesus. Amém.